Marcos 9, verso de número 30. Vou ler o 30, os irmãos vão ler o 31, assim até o verso número 37. E tendo partido dali, caminharam pela Galileia, e não queria que alguém soubesse. Porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matarão, e morto ele ressuscitará no terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou: que sabes vós discutir pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos os servos. E lançando mão de um menino, pô-lo no meio deles, e tomando nos seus braços, disse-lhes: Qualquer que receber uma dessas crianças em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Amém, irmãos? Vamos ler mais uma vez esse verso número 37, bem forte para a glória de Deus. Qualquer que receber um desses meninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Amém? Amém, igreja? Amém. Que Deus aplique essa mensagem lida nos nossos corações. Gabriel vai orar ao Senhor, agradecendo a Deus. Venha para cá, vem. Agradecendo a Deus pela vida das crianças, tá bom, Gabriel? Pela vida dos pais, tá bom? E pela vida da igreja do Senhor, tá bom? Agradeço, olha aquilo que o Papai do Céu falar no seu coração, tá certo? Papai do Céu, muito obrigado por tudo. Abençoe eu, papai, mamãe, Raquel, que é a nossa família. Abençoe as crianças que estão aí, Senhor. Abençoe os que estão passando fome, Senhor. Que estão aí na avenida, Senhor. Abençoe, Senhor. Ô Senhor, abençoe minha professora, abençoe os meus colegas, Senhor. Abençoe todos nós. Amém. Amém. Venha na Clara para trazer também o nome dos visitantes, das pessoas que nos visitam nessa noite, né? Venha, Clarinha, aqui. Fazer a apresentação dos nossos visitantes. Só da igreja Papai do Céu. Amém. Quem está nos visitando hoje é nosso irmão Júnior. A nossa irmã Isis e Edson. Glória a Deus. A igreja pode dar um bem-vindo. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Voltem sempre. Amém? Me parece que tem, não é? Mais duas outras, Ana Clara, visitantezinhas. É as bebês que estão ali do lado, não é? Elas estão ali conversando, não sei o nome delas. Como é o nome das bebês? Sim. Como? Daiane. E a outra? Camila. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus, viu? Eu quero agradecer também a visita do meu irmão Júnior. Que Deus te abençoe, Júnior. Hoje é um culto voltado para as crianças, você já percebeu, um culto festivo, e que nós somos felizes por ter aqui também. O Edson é de casa, mas estar aqui conosco nessa noite, eu fiquei surpreso que eu liguei, então ninguém atendeu, e aí eu não sabia se ele tinha vindo ou não. Mas que Deus abençoe a todos e sejam bem-vindos em nome de Jesus. Obrigada, Ana Clara, viu? Ana Clara, faz isso. Cadê Dilcinho? Dilcinho, vem cá, Dilcinho. Senta aqui nessas duas cadeirinhas. Senta aqui, Ana Clara. Fique aqui, ó, de lado, e Dilcinho do outro lado. E nós já vamos assim fazer
já começaram a dar as oportunidades, não é isso? Que são as criancinhas de hoje. Eles estão aqui nesse momento, mas vão ter que descer para louvar com as crianças. Então está com oportunidade as crianças com um louvor chamado Criação do Mundo. Se eu entendi bem, é assim para a glória de Deus. Da paz do Senhor, amém? Amém. Vou deixar para a nossa meditação Efésios 5, primeiro. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Amém? Deus abençoe. Ele planejou.
Irmãos, Papai do Senhor. Deixando para a meditação dos irmãos, que diz, Malaquias 4:2, que diz: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevador. Amém? Amém. E para as crianças também, né? Crescereis como os bezerros do cevador. Vamos chegar todos os parabéns. Agora sim, preparar um lugar para nós, muito especial no céu. Melhor que chocolate, melhor que bombom, melhor que pirulito, o céu é muito bom. Melhor que chocolate, melhor que bombom, melhor que pirulito, o céu é muito bom. Um lugar com recouros e ruas de ouro, é lá que um dia eu vou morar.
Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Deixar para a meditação dos irmãos que se encontra nos livros de Salmos 139, versículo 1 ao 4. Já foi pregado também aqui pelo nosso pastor. Eu vou deixar para os irmãos saberem a onipotência de Deus e a onipresença, amém? Amém. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tu conheces. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém.
Presbítero Alexandre para orar sobre os dízimos e ofertas. Uma maneira bastante criativa que Deus orientou as irmãs a fazer nessa noite, uma forma diferente de fazer uma liturgia diferente, mas de trazer uma alegria para a igreja e um entendimento de que é através dos dízimos da oferta do Senhor que a casa do Senhor é mantida, e é através disso que Deus abençoa também a nossa vida. Os irmãos querem se pôr de pé para orar? Olhem comigo. Querido e eterno Deus, Senhor, desde já nós te agradecemos, te louvamos, ó Deus, pela maneira, pela forma criativa que aprove a Ti nessa noite, Senhor, ó Deus, recolher os dízimos e oferta da Tua casa. Ó Deus, mas nós queremos, Senhor, exaltar o Teu nome, glorificar o Teu nome através desse ato de fé. Ó Deus, porque eu creio que todo aquele que dizima, que oferta, Senhor, o faz isso numa atitude de fé, crendo que Tu és o Deus, ó Deus, que multiplica, que Tu és o Deus que abre porta aonde não tem porta, Tu és o Deus que provê os crentes, Senhor, de toda e qualquer situação. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor seja conosco, seja com a Tua igreja, com os Teus filhos, que nesta noite dizimaram e ofertaram, e aqueles que não tiveram condição e que por algum motivo não fizeram, que o Senhor traga o esclarecimento, que o Senhor traga, ó Deus, através desse ato, a reflexão nessa noite. Assim nós te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém? Agora o louvor infantil com a música ao amor de Deus. Você pode sentar. O amor de Deus é colorido, o amor de Deus é colorido.
pode terminar. Vermelha meu coração é bem rosinha. Do ar do pouco sol é muita cor. Tudo isso Deus criou. Mas você é crente e sabe quanto Jesus ama as criancinhas, abençoe elas, roga ao Senhor pelas suas vidas também. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse privilégio de estarmos na Tua casa, nesse culto tão alegre, tão puro, Senhor. Meu Deus, nós te louvamos pela vida dessas crianças. Eu quero te pedir uma bênção especial, uma bênção imensa na vida de cada um deles, meu Pai. Senhor, livres do mal, livre do acidente, meu Deus, livre da enfermidade. Senhor, guarde essas crianças, que elas sejam criadas no Teu caminho, orientadas pelo Teu Espírito Santo, ensinadas pelos seus pais, pela sua igreja, pelo seu departamento infantil. Meu Deus, meu Pai, que nós possamos colaborar, porque daqui a alguns anos serão jovens, serão homens e mulheres. Eu te peço, Senhor, guarde suas vidas, que seus pais sejam cada dia mais compromissados com o Teu reino, com a Tua obra. Isso há de resultar, Senhor, que essas crianças estejam no caminho do Senhor. Meu Deus, eu te peço uma bênção sobre os pais, sobre os avós, sobre os tios, enfim, sobre todos os familiares de cada criancinha que aqui está nesta noite. Não somente por elas, mas pelas criancinhas espalhadas no mundo inteiro. Já foi orado pela criança Gabriela. Senhor, pedindo que Tu abençoasse as que não têm teto, não têm alimento, que estão nos hospitais desse dia. Jesus, todo sofrimento de pais, de parentes, pelo filhinho, uma filhinha que está enfermo. Meu Senhor, visite. Tu és o Deus da cura, Tu és o Deus de milagre. Eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, enquanto a nós que aqui estamos, como igreja, como Kairos Kids, Senhor, abençoe-nos em tudo. Nos faça entender a importância de vivermos a unidade do Teu Espírito, por tudo aquilo que Tu desejas para nós. Nós te oramos e entregamos a vida deles. Mais uma vez, a vida das irmãs que trabalham neste departamento, e enfim, a cada família que aqui tem seus filhos nesta igreja. Em nome de Jesus, nós te oramos e já te agradecemos. Amém. Acredite, é hora de vencer. Esta força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu, se crer.
Acredite que nenhum de nós, esse Deus, já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é que constrói, é vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé e força. Oh, vencedor, descansa, faz teu povo campeão. Vencedor, essa fé que faz imbatível, que mostra o teu valor. Acredite que nenhum de nós, isso é verdade, já nasceu num jeito pra super-herói. Nenhum de nós, todos nós dependemos. Nossos sonhos, a gente é que constrói, é vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, descansa, faz teu povo campeão. Vencedor, esta fé que te faz imbatível. Tantos recordes você pode quebrar, as barreiras você pode ultrapassar e vencer. Campeão, quantos são campeões? Muito mais forte. Senhor, em Cristo Jesus nós podemos todas as coisas. Aleluia! É por isso que a Bíblia diz que é na fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. Aí então nós somos mais do que vencedores. Aleluia! Te mostro o teu valor, campeão, vencedor, Deus das asas, faz teu povo campeão, vencedor. Esta fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor. Quantos são campeões aqui em Cristo? Diga amém. Quantos acreditam que Deus vai te dar uma vitória especial nessa noite? Diga amém. Você vai sair daqui vencedor? Diga amém. Aqui muita gente tem alguma dificuldade, não é? Dizendo que não tem, nós estamos mentindo. Mas se Deus trouxe essa mensagem profética para mim e para a tua vida, sai daqui de posse de vitória nessa noite, amém? Em nome de Jesus. Pode, Roberto, sabe qual é o botão aí para acender? Sabe ali, querido? Por favor, abra as vossas Bíblias, irmãos. Nós vamos ler um texto rápido em Atos. Isso, Roberto, obrigado, querido. Atos, capítulo de número 4. Nós vamos ler o texto da palavra de Deus. E por favor, veja se tem alguém do seu lado. Sei que talvez hoje nós tivéssemos até um tempo muito grande, não é? Porque, pelo que eu percebi, ainda vão pedir a pizza, né? Ainda o refrigerante, ainda vão partir, vão comer, vão orar, tem sobremesa, vão bater papo, botar as ações em dias, conversar sobre o Enem. E aí a gente
vai ter até um tempinho maior hoje, me parece. Mas aqui nós estamos, irmãos, gratos a Deus. A comunidade, capítulo número 4, a partir do verso número 32, diz assim: a comunidade de bens entre os primeiros cristãos. Depois fala também na continuidade sobre Ananias e Safira. Eu esqueci essa palavra antes de vir para a igreja, irmãos, e Deus sabe por quê. Não é regra, às vezes por outra eu faço desta forma. Deus, eu preciso de uma palavra para as nossas vidas, tu sabe, né, do que a tua igreja precisa, do que nós precisamos como igreja. E abri, o Senhor pôs os meus olhos de forma fita aqui nesse texto. E nós vamos compartilhar do verso 32 até ao verso número 37. Todos acharam? Amém. Vamos alternar esta leitura, amém? 32 ao 37. Atos 4, 32 ao 37. E era um coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Repartia-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, Possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço, e o depositou aos pés dos apóstolos. amém, irmãos? Vamos ler o 36 e 37 junto, mais uma vez. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Amém, irmãos? Vou pedir ao presbítero Eduardo para fazer essa oração e orar para que Deus fale conosco através desse texto, fale comigo, com você nessa noite de forma muito especial, em nome de Jesus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Justo e soberano Deus, estamos aqui em tua presença, Pai amado, Pai bendito, Pai de amor. Deus, que o Senhor se utilize do seu servo nesta noite, como instrumento, que o Senhor, professor Espírito Santo, venha falar através da sua boca. E que todos que estão aqui venham sair alimentados com a tua santa palavra. Usa profundamente nesta noite, isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Os irmãos podem sentar-nos, por favor, sente com a Bíblia aberta. Nós vamos compartilhar, temos aí pelo menos 30 minutos, né, para a gente compartilhar dessa mensagem nessa noite. E eu queria muito que você estivesse bastante atento, né? Lance sobre o Senhor a vossa ansiedade, que Ele tem cuidado de você e de mim de forma muito especial. Grande parte dos irmãos foram lá, né, na conta das crianças. Não sei se vão ficar ou vão vir, mas você que ficou, em nome de Jesus, esteja atento a essa palavra em nome de Jesus. E era o verso número 32. Um coração, e era, repetir, um coração
e alma da multidão dos que criam. Amém? Olha, irmãos, esse texto, eu já preguei em um contexto sobre a unidade da igreja, e falava também em outros textos sobre o sucesso, o resultado da unidade, no sentido de dizermos: nós somos irmãos, nós somos família de Deus, nós somos parte do plano salvífico, e o que é meu é teu, o que é teu é meu, o que é do Pai é dos filhos, o que é dos filhos, por que não dizer, também é do Pai. E nesse texto, irmãos, que nós acabamos de ler, que era o coração e alma, a multidão dos que criam, isso fala exatamente desta unidade que Deus espera em cada um de nós, ou espera de nós, que nós vivamos nesta vida como um grande estágio daquilo que nós almejamos para a eternidade. Eu preciso estagiar de forma que eu possa ser aprovado, e consequentemente este estágio me dê a oportunidade de ser, digamos assim, absorvido ou contratado, se eu posso usar uma língua sobre estagiário, não é? Que o estagiário é aquele que entra de forma aprendiz, para poder de alguma forma se tornar um profissional e ser contratado daquela empresa ou daquela outra. E esta linguagem foi muito interessante vindo à minha mente, porque me traz a oportunidade de que eu preciso fazer o melhor, sobressair-me diante daquilo que o mundo tem oferecido, tem vivido para nós sermos contratados de fato e assinados. Eu vou usar este termo para nós entendermos a minha linguagem, os irmãos entenderem sobre estágio nesta vida, sobre aprendizado, sobre aperfeiçoamento, para que nós possamos chegar aos céus. E isto, Pedro, ele fala acerca desta palavra, referindo-se a Pedro, o escritor, não é? Referindo-se daquele comportamento que havia na igreja primitiva. E diz o texto, na continuidade, que aquele sentimento era tão grande desta unidade, que ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Os irmãos já pararam para perceber a importância deste texto que nós lemos, quando o escritor ele diz que ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria. Eu começo a imaginar, irmãos, o comportamento. Eu queria que vocês estivessem bastante atentos, porque eu vou tratar de assuntos atuais. O comportamento dos últimos dias do ser humano. E eu não posso esquecer que quando eu falo de ser humano, a igreja de Cristo está incluída, porque nós somos partícipe deste universo humano que Deus ele criou, pôs aqui na terra, mas que dentro deste universo é preciso haver de fato um comportamento diferenciado. Aonde o mundo aí fora anda exatamente na contramão do desejo de Deus, eu, como igreja do Senhor, preciso andar na contramão do desejo do mundo.
Amém. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos estão entendendo? A gente vai chegando lá. E com isso, irmãos, eu vou de fato vivenciar aquilo que Deus sempre desejou lá no passado, quando estabeleceu a sua igreja, permitindo que através do Espírito de Deus, agindo sobre ela, os crentes daquela época pudessem viver de forma diferente. Esse é um dos, mas um dos grandes desafios dessa nossa geração, desta nossa era, de sermos parecidos com aqueles irmãos que foram lá no passado, que dizia a palavra de Deus, que diz a palavra de Deus, que ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era a sua própria. E o que nós temos visto, irmãos, e vamos ver cada dia mais, é que as pessoas perderam o amor pelo próximo a tal ponto de não respeitarem mais nem mesmo aquilo que porventura alguém possa ter da parte de Deus. Eu quero é para mim, e ainda que eu tenha, estou usando um provérbio, um pensamento humano, manifestando para os irmãos entenderem, eu quero para mim, e não importa se eu tenha que tirar dele ou dela, o importante é que eu tenha para mim. E aí vem os latrocínios, que por muitas vezes nós apenas dimensionamos na sua forma literal do crime seguido de morte, mas quando eu penso nesta parte de forma mais espiritual, mais mental, mais psicológica, nós percebemos que existem pessoas que estão dentro até mesmo da igreja cometendo o que eu posso chamar de crimes, ou roubo seguido de crime, ou crime seguido de furto, na junção da definição, de forma espiritual. Como assim, pastor? Eu vou chegar lá, os irmãos vão entender. Da mesma forma que o latrocínio é roubo seguido de morte, por muitas vezes nós estamos despercebendo a tal ponto esta comunhão que nós deveríamos ter. Estamos de forma impensada cometendo algo muito semelhante naquilo que eu posso dizer assim: eu vou tomar e ainda vou desejar que alguém perca tudo que ele tem. E isso, irmãos, tem sido manifestado para se cumprir diante da igreja aquilo que a Bíblia nos assegura que por se multiplicar o pecado, o amor de muitos ali também iria se esfriar. E aí a gente percebe às vezes que mesmo dentro da igreja a disputa ela é tão grande entre os ministérios, por exemplo, que tem até nos alcançado de forma muito pessoal, muito particular, muito peculiar de cada um de nós, porque nós estamos querendo apenas para nós e não estamos querendo repartir mais com ninguém. E se possível for, ainda talvez, provavelmente, desejaríamos até a morte ainda espiritual daqueles que possam estar galgando algum tipo de bênção de Deus, ou até mesmo, por que não falar numa dimensão ainda maior daquilo que nós falamos do desejo das grandes igrejas, desejando tomar, e por incrível que pareça, de forma
amontada o membro daquela igreja, o membro daquela outra, por muitas vezes, desejando apenas que ele tem, e que não se importe aquilo que Deus possa estar desejando para a vida do outro. Talvez os irmãos não sejam obrigados a concordar comigo, mas eu estava vendo uma reportagem do pastor Silas Malafaia, ele manifestando por que ele não votava no candidato a governador chamado, não sei o que, Marcelo Crivella. O bispo Marcelo Crivella, indignado, Tiago, bota uma música assim aqui para ver se tu anota mais. Indignado pela postura da Universal, da Igreja Universal do Reino de Deus, que tinha comprado o horário de uma cadeia de televisão, uma cadeia de rádio, não sei o que era CNN, se não me falha a memória, e posto para fora todos os ministérios que pudessem estar ali pregando a palavra de Deus. E por que não pensar que muitas daquelas pequenas igrejas passaram agora a sofrer, ou pelo menos irão sofrer, a perda do investimento que eles fizeram no reino, e levando talvez até algumas a fecharem as suas portas. É por isso que eu quero trazer a palavra para os irmãos, e eu volto a dizer, os irmãos não são obrigados a concordar, mas decorram naquilo que eu tinha falado desta palavra: furto ou roubo seguido de morte. E olha que eu não estou falando do mundo, que a Bíblia diz que jaz no maligno. Eu estou comentando exatamente daquilo que nós temos visto no povo chamado de Deus, no povo chamado cristão, que está com um desejo imenso de ter, e que o resto é que se exploda, se possível for, e eu acredito nisso, irmãos, e não tiro isso da minha mente. Todas as igrejas pequenas, ou toda a comunidade pequena seria fechada. Pensam nos poderosos. Porque a gente às vezes vê numa só comunidade 10, 12, 15 templos de uma só denominação, por exemplo, e que cada uma delas procura ter o prédio mais luxuoso. E já que eu citei, e não tenho receio de citar, por exemplo, a liderança, não a igreja, eu vou usar a mesma linguagem do pastor Silas Malafaia, que eu não sou louco de tocar naquele povo que lá está ali dentro, salvo pelo Senhor, mas a cultura, aonde constrói, ao exemplo de um templo chamado Templo de Salomão, gastaram bilhões em uma região que é caríssima lá em São Paulo, e que onde tem uma comunidade que tem uma igreja pequenininha, seja batista, seja presbiteriana, ela loca o maior prédio, ela compra o maior terreno e estabelece ali para que ela seja de fato a atração principal de muitos dos irmãos. E olha que eu lamento que tem muita gente veredando por esse tipo de subterfúgio. E aí, irmãos, eu penso nesse contexto dessa palavra, sobre que nenhum dos irmãos na época dizia que o que possuía era propriamente seu, mas que cada um do que tinha era dele, o que ele tinha era meu, e tudo vivia-se desta forma. Ora, irmãos, se eu imagino com indignação essa estratégia, que para mim isso é muito mais demoníaco do que divino, os irmãos também não são obrigados a concordarem comigo, mas aonde há divisão, não existe Deus habitando naquele lugar. Eu não tenho dúvida disso.
Deus não habita aonde há racha, aonde há divisão, aonde há presunção, porque o princípio foi quando, desta palavra que eu estou trazendo, surgiu exatamente quando Satanás ele propôs no seu coração estabelecer o seu reino, o seu trono acima do trono de Deus. Era o desejo dele. Esse desejo ambicioso que nasceu no coração do inimigo tem alcançado muitos dos corações dentro de líderes da nossa igreja. Eu não estou lhe dizendo isso porque nós somos uma comunidade pequena, mas eu estou trazendo isso para que você possa perceber de forma sensata de que o desejo de Deus é que nós, a sua igreja, viva o mesmo sentimento que viveu há 2000 anos atrás. Você já parou para pensar? E aí eu vou dar uma entradinha em alguns comportamentos, por exemplo, de líderes que motivam os seus membros a não cumprimentarem nem com a paz do Senhor aqueles que são de outras denominações, a frequentarem outras igrejas a não ser aquelas que são da sua denominação. Eu estou falando bobagem ou os irmãos têm visto ou têm tomado conhecimento disso? Estou falando sozinho, irmão? Alguém já viu isso? Convida alguém. Eu vivo isso, vivi isso na prática. De um irmão querido que eu convivi com ele muitos anos, fazendo um trabalho paralelo, mas um dia ele me chamava para pregar lá na igreja. E para minha tristeza, quando eu sento lá no púlpito, antes dele passar a palavra para mim, ele disse: por favor, irmão Jorge, não diga que é da Igreja Batista. Pois é, é a unidade da Igreja de Deus. E eu fiquei, só Deus sabe como eu preguei, chateado. Não quis fazer vergonha, porque há quem diga que quem tem vergonha não faz vergonha, mas a tristeza não foi grande. Eu louvo a Deus porque o Espírito de Deus ele agiu no meu coração e me levou a falar para aquela igreja no amor de Cristo. Mas a verdade de que é assim que as coisas funcionam. E quando a gente parte deste princípio, que a partir de denominações, ou das denominações, que querem só para si, que se possível for, esmagaria todos e tomariam de todos, saqueando você dessa igreja, outro irmão de outra igreja. Claro que eu não estou falando das igrejas pequenas, estou falando das megas igrejas, ou dos grandes líderes que se sentem semideuses. E só Deus sabe a intenção do coração, se é de fato conduzir um rebanho para a eternidade, ou é pensando apenas naquilo que a Bíblia condena acerca de alguns que só pensam na gordura, ou seja, no dinheiro que você pode dizimar, no dinheiro que você pode ofertar, e tão pouco se importando, irmãos, muitos deles, com aquilo que você tem vivido. Ao contrário de muitos irmãos que dirigem suas igrejas com muito amor, com muita entrega, abdicando da sua vida por muitas vezes, porque querem de fato chegar próximo por esta relação. E eu sei que até é difícil um homem que é pastor de 200 igrejas saber, aliás, de 200 ovelhas, 500 ovelhas, 1000 ovelhas, saber do nome dele. Mas eu gosto muito de uma expressão, e um dia alguém disse para mim, eu gosto de Jorge, eu digo isso com muita humildade, e pegava e dava um cheiro no meu braço, porque dizia, ele tem cheiro de ovelha. Eu digo isso não para a glória humana, porque o que me atrai junto aos irmãos
tenho certeza disso. É o meu amor pelos santos. Somente. Porque vaidade para 30 pessoas, 30 irmãos, 40, 50. Outro sentimento muito lindo. O que atrai os líderes de igrejas como a nossa, por exemplo? Estar ali 10, 12, 15 anos sem abrir mão, hein? Deve ser um bom salário. Será? Deve ser a ostentação do título de pastor, presidente. De quê? Irmãos, a única coisa que deve atrair você neste lugar e a mim é a nossa comunhão entre os outros com os outros e a nossa verdadeira comunhão com Cristo. Isso vai nos fazer andar na contramão, não somente do mundo, mas daqueles que um dia, e o Senhor há de cobrar de cada um deles, dizendo: apartai-vos de mim. Não é preciso eu estar lá para ver, é preciso eu estar aqui e ter olhos abertos para perceber o que é que Deus quer no meio da sua igreja, no meio do seu povo, o que é que Ele espera de nós. E aí volto a dizer: se existe a guerrilha, o poder, o desejo de ser no coração de muitos líderes, eu vou falar apenas do meu país, ainda que os grandes líderes do nosso país estão com igreja espalhada quase no mundo inteiro, mas não é o desejo apenas, irmãos, de ter mais uma porta dentro, mas sim de ter para si, não somente água para tomar, membro de igreja, que isso é uma das coisas que, se eu tiver que crescer com o ministério, nós tivermos, não vai me alcançar isso. Propor, como tem muitos feito aí fora, cargo um atrás do outro, venha para cá, porque você é diácono, torna você evangelista, você é evangelista, eu consagro você a pastor, e as igrejas por muitas vezes incham, mas que não tem muitas vezes nem amor dentro delas. Isso é fato, é real. Não estou aqui falando da igreja de Deus, espero que os irmãos entendam, mas abrindo os olhos dos santos para que a gente valorize o que Deus tem preparado para nós, o que Deus tem entregue a nós, nos dado a oportunidade de não nos afastarmos da simplicidade deste evangelho, que vai fazer com que eu queira para você o que também eu quero para mim. Esta via de mão dupla, melhor dizendo, que faz com que eu deseje que você tenha o que eu também tenho, e que você deseje que eu tenha o que você tem, e assim nós tendo as mesmas coisas, tanto do material como do físico, do emocional, como do espiritual, a gente vai estar andando segundo a igreja que Cristo instituiu na terra, através do seu sangue derramado lá na cruz do Calvário. Ali a Bíblia, ela nos assegura que eles eram o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas que todas as coisas lhe eram comuns. Aqui nós não estamos fazendo apologia. O contexto, ele vai mostrar isso, que os irmãos vendam, tragam, para que a gente distribua. Não, não é isso. Mas a unidade da igreja, ela deve predominar. Amém, glória a Deus. No meio do povo de Deus. A comunhão entre nós, ela deve ser real. O desejo de estar juntos,
Isso tem que aflorar em nossa fé. A alegria que eu devo sentir quando você está alegre deve ser verdadeiro. Aleluia. O choro que eu devo chorar quando você chora deve ser verdadeiro. Amém. Isso também faz parte do mesmo sentimento, de tudo aquilo que nos é comum. E eu preciso partilhar isso com os irmãos, porque eu não vou me limitar apenas nas posses, ainda que era assim que acontecia, mas naquilo que nós podemos entender, que aquilo que deve ser comum para mim, deve ser comum para você, daquilo que deve ser comum para você, deve ser comum para mim, e nós vivermos os mesmos sentimentos, desejando as mesmas coisas um para os outros. Há um provérbio popular que diz assim: que eu não quero de ruim para mim, eu não dou aos outros. Isso deve ser assim comigo, deve ser assim com você, deve ser assim com a igreja de Deus. Você já parou para pensar na possibilidade da torcida, irmãos? Que muitos, por muitas vezes que estão dentro da igreja, torcem para a perda do outro, para o sofrimento do outro, para a queda do outro. Aí é quando eu disse para os irmãos, às vezes, os que se endeusam aí fora, por muitas vezes, tornando-os semideuses. Às vezes as coisas começam exatamente por ali e terminam nos alcançando. Olha só, eu lembro de um texto da palavra de Deus, pastor Jurival, presbítero Eduardo, deve lembrar bem disso, quando Paulo ele tinha uma preocupação e manifestava de que, ao se criar uma comunidade, não criasse em lugar que fosse fundamentado aonde já havia uma outra comunidade. O que ele quer dizer, o que ele queria dizer é fundamentar em fundamento alheio. Ou seja, se ali tivesse um grupo que já se reunisse, não reúna um outro grupo. E parece que essa concorrência dentro da igreja, por exemplo, dentro de algumas igrejas, ou de alguns líderes, ou dentro de algumas denominações, parece que isso não é bem visto. Pelo contrário, não é? A coisa é disputa. Eu estou falando aqui para nos alcançar. Assim mesmo é na vida pessoal de cada um de nós. Por muitas vezes nós estamos disputando. E aí a ideia de patrocínio lá falada a princípio é de que por muitas vezes a gente vai lá e quer tomar, e ainda deseja que não somente fique com aquilo que era do outro, mas ainda deseja para aquela. Meu irmão, isso é terrível, isso é diabólico, e Deus não se agrada daqueles que procedem desta forma. Pelo contrário, o que Deus vai esperar de mim, de você, que a gente possa de fato se alegrar com aqueles que se alegram, porque eu imagino, por exemplo, a última igreja que abriu aqui, uma das últimas igrejas do pastor Gerson ali, eu imagino a inauguração daquele irmão quando abria aquela comunidade e entrava naquele lugar com a sua família e ainda convidava alguns amigos para poder de alguma forma ter um lugar onde ele, a sua casa, os seus vizinhos, algumas pessoas que fossem ganhas pelo Evangelho pudessem ali congregar. E eu imagino que em contrapartida, alguns que estivessem próximos talvez abrisse a sua boca e dissesse: eita, mais uma, doce. Irmãos, parte de nós
por muitas vezes nós cristãos, que esquecemos de um texto como esse, de um nascimento de uma igreja como essa que nós acabamos de ler. Ai, irmãos, como isso seria bom se nós pudéssemos viver esta prática que a igreja do passado viveu. Eu quero a tua alegria, você era minha. Em um contexto maior do que este que está sendo ministrado, ou está sendo lido aqui, falando de bens, literalmente de posse, mas daquilo que eu possa ter. Eu tenho e você também tem. A minha alegria é a sua alegria, não é só minha, a sua. A sua alegria não é só sua, é minha. Porque nós temos tudo em comum, e nada que eu tenho eu posso dizer é meu. No contexto mais amplo, eu estou feliz porque você está feliz, e esta é a nossa porção. Eu estou triste porque você também está triste, e esta é a nossa porção. Nós estamos vivendo em comum aquilo que nós sentimos, e é preciso, senão nós vamos nos gloriar e querermos apenas para nós. E alguém aí fora já diz: quando eu ver alguém morrendo, eu piso no pescoço e ainda acabo de matar. Ou você não ouviu alguém falando isso? Ou não ouviu alguém dizendo: eu quero pensar em, eu só me importo comigo, o resto é que se exploda. Eu quero cuidar da minha vida, me preocupar comigo, o resto que se vire. Ou a gente não escuta isso às vezes de boca de santos? Hein? Será que você nunca escutou isso? Às vezes dentro de casa. Sim ou não? Hein? O problema é dela, o problema é dele. Nós muitas vezes heredamos. E isso não tem nada a ver com a igreja que Cristo constituiu. Não é? Vamos decorrer, descendo mais um pouquinho. Estou vendo que a coisa ainda está falada, dá para a gente aproveitar um pouquinho. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e em todos eles havia abundante graça. Escuta só. Eles, os apóstolos, davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Olha só. Os sinais, a prova de que Jesus, escuta só, por favor, isso, era ressurreto, era tão grande. E esta manifestação desta grandeza da prova, do testemunho que eles davam, não eram apenas de palavras, era exatamente das maravilhas que acontecia em cada culto, em cada reunião, a manifestação da glória de Deus naquele lugar. E diz a parte B do versículo ainda: e em todos eles havia abundante graça. Não somente eles davam testemunhos da ressurreição de Cristo, com poder, com a manifestação, mas ainda a graça do Senhor estava sobre aquela igreja, sobre aqueles líderes, sobre aquele povo. E sabe, permita-me dizer, quando se vê hoje, ainda pomos em dúvida se é ou não é, se existe, pode entrar, presbítero, ou não existe, se é comprado ou se não é, se é verdade ou é farsa. Porque nós não vimos muitos frutos, não se vê muitos frutos,
ou fruto do Espírito sendo manifestado. As evidências, eu não estou falando de dons, estou falando de fruto do Espírito. Aonde não há verdadeiramente o fruto, eu ponho em dúvida os dons. O que esperar, irmãos? Os dias, pastor, vai se aproximando e vai cumprir-se aquilo que o Senhor fala na sua palavra. É verdade, é. Dias trabalhosos, homens amantes de si mesmo, presunçosos, avarentos, soberbos, mais amantes dos seus deleites do que de Deus. Está tudo escrito. Mas eu preciso estar apercebido desses acontecimentos e valorizar aquilo que você tem, aquilo que nós temos. A oportunidade de estarmos glorificando a Deus, não como cantores, mas como adoradores, nos lugares talvez mais simples possíveis, mas sabendo que Jesus está no meio daquele povo, naquele lugar, nos orientando, abrindo os nossos olhos, nos levando a refletir sobre a importância de viver um evangelho não de oba-oba, porque o que atrai nos últimos dias é oba-oba. O que dá ibope é a igreja que tem a maior banda, o som maior, o maior número de membros, atrai. E deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, não se escandalizem, por favor. Quando eu era do mundo, todas as vezes que inaugurava o barzinho, não se escandalize não com isso não. Eu era um dos primeiros. As crianças em silêncio, viu? Em silêncio. Esse momento de lazer, mas ainda estão na casa do Papai do Céu. Então, irmãos, eu tinha desejo de estar naquele lugar, e do jeito que eu pensava, muita gente pensava. E todas as vezes que abria uma porta de um bar, lotava-se. Quando abria um local que tinha algo que atraía, lotava-se. E me parece que muitos dentro de nós ainda continuamos como cristãos com as mesmas práticas, com os mesmos pensamentos, de valorizarmos muito mais. Escuta, por favor, olhe para cá, o adulto. O que atrai aos olhos do que atrai o espírito. Por favor, escute. Escute, por favor. Me parece que o que nos atrai é muito mais o oba-oba. E eu vou mostrar isso para você, e você não pode dizer que não é verdade. Você já percebeu, ou se você já percebeu, quanto uma cruzada chamada evangélica atrai milhares de pessoas, milhões de pessoas por muitas vezes. E deixa eu ainda ser mais profundo. As últimas, de 20 anos para cá, as últimas grandes cruzadas de 20 anos para cá, realizadas pelo menos no nosso estado, elas têm cunho político. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Olha para cá. Ou não é para eleger os nossos irmãos? E por que nós vamos para lá? Por que nós estamos tão empolgados com esse tipo de oba-oba, de ajuntamento, e esquecemos, por exemplo, olhe para cá, que Jesus
nasceu em uma manjedoura, por exemplo, nos dando como, digamos, ensinamento de que Deus não está preocupado com ostentação. Deixa isso para os cantores de funk, que criaram até esse funk da ostentação. Um bando de moleque, desculpa usar a expressão, banhado de ouro da cabeça aos pés, e um bando de desmantelado, inclusive muitos jovens, permita-me dizer isso se você que é pai, estão ajudando através dos seus cliques em internet, esses camaradas ganharem fortunas quando se visualiza cada vídeo deles. E me parece que às vezes nós terminamos, irmãos, participando desse movimento de crescimento. E eu citei este exemplo do mundo para que a gente possa entender de fato de que a igreja que agrada a Deus, ela anda de fato na contramão daqueles que não agradam a Deus, sejam de fora da igreja ou de dentro da igreja. Sabe que eu defino uma palavra para a minha vida: importa agradar a Deus e não aos homens. É assim. E eu tenho que viver isso de forma intensa. E se você também, irmãos, essas coisas, isso que não, eu vou agradar o coração de Deus. Eu vou ser um crente do passado. Eu vou me portar como um crente cafona. O crente antigo, o crente moderno, ele é muito atraído por outras coisas. Mas um cristão primitivo, ainda que você esteja no tempo moderno, vai agradar muito mais o coração de Deus do que aqueles que estão apenas vivendo oba-oba desses últimos dias, sem perceber o que Deus está de fato querendo para o seu povo, que vai ele levar para os céus. Então, queridos, o poder, já que eles chegaram, eu vou concluir. Vou repetir aqui só para a gente não esquecer desse verso. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Amém, irmãos? Amém. Você quer ver isso ainda no meio dessa igreja? Amém. Você espera que isso aconteça? Amém. Vamos melhorar. Amém? Amém? Deus quer fazer a mesma coisa. Dá grande poder no meio de nós. Isso eu estou falando de mim e de você. Deus quer fazer mais no nosso meio, mais no meio da sua igreja. Quanto mais se aproxima a vinda do Filho do Homem, ou seja, quanto mais se aproxima o dia do Senhor, o desejo de Deus, escuta por favor, olhe para cá, é que eu e você sejamos mais impactados pelo poder transformador do seu Evangelho, o poder restaurador deste Evangelho, e nós possamos nos portar de forma muito melhor do que da forma que nós como cristãos estamos nos portando.